Bom dia, meninas e meninos, tudo bem? Meu nome é Fernanda, eu sou do Mimos da Nanda. Eu fui convidada para participar do Circuito do Crochê pela querida Marilei Polo e eu desenvolvi essa peça, esse estojo, em formato de abacaxi, para a gente guardar nossos materiais de trabalho, nossas agulhas, ou mesmo lápis, o que você quiser guardar, maquiagem, né? Qualquer coisa. Tá? Eu usei fio Amigurumi Maxi da Círculo, tá? Você pode usar o fio que você preferir, não tem assim uma regra, né? Só a única coisa que vai pegar se você mudar o fio vai ser a espessura. Eu usei esse fio, então eu fiz a receita para esse tex, né? Que é um tex de 1181. Então, se você for usar um fio mais fino, provavelmente você vai ter que aumentar o número de pontos, né? Então, eu fiz baseado nesse tex. Eu fiz uma peça com amigurumi normal, tá aqui, tá? Também dá pra fazer, ó. Só que vai aumentar o número de pontos, tá? Depois eu vou passar pra vocês o número de pontos que eu fiz pra usar o amigurumi normal. Hoje eu vou ensinar a peça com o Amigurumi Maxi. Você pode usar barroco, pode usar aquele Duna também, que é um pouquinho mais espesso que o amigurumi normal, mas eu gostei muito de trabalhar com o Amigurumi Maxi, então eu indico, tá? Então vamos lá? Vamos começar? Nós vamos começar... tirar aqui, ó. Nós vamos usar material básico, né? Agulha, tesourinha de arremate, agulha para acabamento e marcador de ponto, se assim preferir, né? Vou tirar daqui só para não atrapalhar. Nós vamos começar com 16 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A primeira carreira nós vamos trabalhar em ponto baixo, tá? Então, vamos pular o primeiro ponto de correntinha, a primeira correntinha da agulha, e vamos na segunda correntinha fazer o primeiro ponto baixo. Aqui, nós vamos fazer um total, depois que der a volta, de 33 pontos baixos, tá? Então, nós vamos seguir fazendo aqui um ponto para cada correntinha. 2. Eu não seguro a agulha assim, mas aqui na posição que eu tô, é a melhor opção. O foco tá... é que eu mexo muito as mãos assim, daí fica meio complicado. Tô achando um jeito melhor aqui que tá difícil. Eu vou fazer ponto baixo até chegar na última correntinha aqui, daí eu volto com vocês, tá? Bom, chegamos aqui na última correntinha. Eu dou uma esticadinha porque ele engruvinha, tá? Ó, faltou uma correntinha pra fazer. Nessa última correntinha eu vou fazer 3 pontos baixos. Então, vamos contar. Foi feito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, né, na última correntinha. 16, 17. São 3 pontos na última correntinha, pra dar a voltinha, ó. Tá vendo que já começa a dar a voltinha. E aí a gente volta fazendo o ponto baixo até o final da correntinha. 18 é bom, né? 19, 20,
Nós temos que ter aqui um total de 33 pontos baixos. Perdi a conta, vou contar aqui, senão vai me atrapalhar. Então foram... Vou contar outra vez, desde o começo, né? Senão vou me embananar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29... 30, 31, 32. Aqui já tem que ter 33. Sim, aqui conta com um ponto. Tava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, não, tem que fazer mais um. 33, tá? São 3 no último ponto também. Tem que totalizar 33. Vai ficar assim, ó. A partir daqui, no próximo, a gente não vai terminar a carreira, tá? Vai ser em espiral. Então, o próximo ponto aqui é o primeiro ponto da carreira anterior, tá? Então, aqui a gente vai fazer o primeiro meio ponto alto. Então, aqui essa carreira vão ser 33 meios pontos altos. Eu vou marcar aqui, ó, o último ponto, aliás, o primeiro, pra gente saber onde é que começa, ó. Primeiro meio ponto alto. Vou marcar aqui. Eu não uso muito marcador, eu uso fio pra marcar, porque eu acho mais prático. Mas como a maioria usa marcador, eu tô fazendo assim. Então, aqui agora, você vai seguir fazendo meio ponto alto toda a volta. Quando chegar lá no final, eu volto. Chegamos na curva aqui, ó, na primeira curva. Não aumenta, tá? É tudo igual. Vamos continuar fazendo ponto sobre ponto. Porque a gente quer que isso aqui suba, né? A gente não quer que abra, a gente não quer dar largura, a gente quer dar altura. Então, continua fazendo meio ponto alto em todos os pontos. Até o final, tendo um total de 33. Gente, eu não sou muito... Não faço tantos vídeos, então eu sou meio inexperiente, tá? Mas eu espero que eu consiga passar pra vocês bem certinho. E se tiver alguma dúvida, pode me chamar, pode comentar que eu respondo. Pode me chamar no Instagram, tá? Eu sou bem tranquila pra tirar qualquer dúvida. Ó. Tirar o marcador. Aqui já é o primeiro. Então, aqui foram 33 meio pontos altos, tá? Vai ficar assim, ó. Aí, vocês viram isso aqui, pra ficar pra cima. Tá vendo como já sobe, ó? É bem fácil. Agora, nós vamos começar a fazer o ponto leque, tá? Que é esse ponto aqui. Então, a partir daqui, nós vamos começar a fazer. Como é que vai ser? Você vai pular 2 pontos de base. 1, 2, vai pular esses 2 primeiros pontos e vai fazer um ponto alto no terceiro ponto, tá? Parece que vai dar ruim, mas não vai, tá? Dá uma puxadinha e ó, um ponto alto, tá? Depois você põe pra fora e daí tudo vai se ajeitar. Aqui nesse mesmo lugar, você vai fazer mais 4 pontos altos, totalizando 5 pontos altos, tá? 3, 4, 5. Fizemos o nosso primeiro ponto leque, tá? Aqui, você vai pular
mais 2 pontos de base e no terceiro vai fazer um ponto baixo. Para quê? Para fechar o leque, tá? Para dar esse movimento aqui. Então, as nossas carreiras agora vão ser assim: um ponto leque com 5 pontos altos, pula 2 pontos, um ponto baixo, pula 2 pontos de base, outro leque. Eu vou fazer essa carreira aqui toda com vocês, porque depois não vai mudar, vai continuar até a nossa abertura do estojo, vai continuar assim, tá? 5 pontos altos, pulo 2 pontos de base e um ponto baixo para fechar o leque. Pulo 2 no terceiro, mais um leque. Quatro, 5. Pulamos 2 no terceiro, um ponto baixo. Ó, pulamos mais 2 no terceiro, 5 pontos altos. Pula 2, um ponto baixo. Sempre depois do leque tem que ter um ponto baixo para poder rematar, para poder fechar ele, tá? Vão ser no total aqui 6 leques na primeira carreira. Vamos lá. Pula 2, mais um ponto leque. E a pessoa muda de posição, agulha na mão. É que meu braço tá doendo por causa da posição que eu tô para filmar. Então, de vez em quando eu vou estar segurando igual a princesa, de vez em quando eu vou estar segurando a agulha igual o ogro. Agora vamos pro último ponto leque dessa carreira. Pula 2 no terceiro, faz o ponto leque. Que, se você prestar atenção, vai ser no último meio ponto alto antes do começo do leque. Então, vai casar direitinho aqui, para depois o próximo ponto ser um ponto baixo em cima do ponto leque, que é onde ele tem que ficar nas próximas carreiras, tá? 4, 5. Então, aqui, terminamos o último ponto leque da carreira, da primeira carreira. Automaticamente, o ponto baixo vai em cima, ó, no terceiro ponto, ó, que são 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5. No terceiro ponto, nós vamos fazer um ponto baixo, para fechar o leque. E assim vai ser por toda a volta. Isso aqui não vai ter fim. Por quê? Porque eu desenvolvi esse jeito de eu não ter término de carreira, porque fica mais fácil e porque não fica com marca, né? Até porque fica ruim para fazer esse tipo de ponto e terminar e subir correntinha, porque fica aparente. Então eu fiz assim, fui testando o número de pontos até chegar nessa parte. Então aqui, ó, fizemos o ponto baixo em cima do leque, agora vamos fazer o leque em cima do ponto baixo. Vai ser sempre assim, tá? O leque em cima do ponto baixo e ponto baixo em cima do leque. Assim, vocês vão fazer 5 carreiras completas de ponto leque, tá? Completas que eu digo por quê? Porque aqui, nesse último leque da carreira que fechou, eu conto aqui como uma carreira de ponto leque. Quando eu fizer o outro ponto leque aqui, quando eu fizer o ponto baixo aqui da outra carreira, eu vou contar como uma segunda carreira. Então, eu vou fazer 5 carreiras, tá? 5 carreiras de ponto leque. Já volto. Pronto. Aqui, como eu disse, o ponto baixo tem que ficar em cima do ponto leque da carreira de baixo. E foi o último ponto, foi a última carreira de ponto leque. Foram 5 carreiras de ponto leque, tá? Completas. É porque é difícil contar assim, você tem que contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo, ó? Ó, tem que contar aqui pelo último
último leque da carreira. 1, 2, 3, 4, 5. Deu 5 carreiras completas de ponto leque. Agora, a gente vai fazer a abertura. Essa abertura aqui. Opa! Essa abertura aqui para colocar nossas coisinhas, né? Então, como é que vai ser? A abertura vai ficar mais ou menos não, vai ficar com 10 pontos de largura, 10 pontos. Então, como é que a gente vai fazer? Aqui eu fiz o meu ponto baixo, certo? Aqui então teria que ter um ponto leque. Mas se eu fizer um ponto leque completo, ele vai fechar muito e eu quero uma abertura um pouco maior. Então, eu vou fazer aqui 3 pontos altos no próximo ponto baixo. Vou fazer meio leque, tá? Metade. Não pode ser 2 pontos, porque daí não vai ter um ponto de meio para eu poder pôr meu ponto baixo da carreira anterior, tá? Então, eu fiz aqui, ó, 3 pontos altos, que seria meio leque. Vou dar uma laçada e a partir daqui eu vou fazer 10 meios pontos altos, tá? A partir daqui, do próximo ponto já. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Aí, da mesma forma que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui, esse ponto baixo aqui, ó, que eu deveria fazer um leque, eu vou fazer meio leque. Então, são 3 pontos altos. 1, 2, 3. E assim, vou seguir até acabar aqui, ó, até chegar aqui do outro lado, pra gente fazer efetivamente a abertura, tá? Então, aqui, ó, em cima do leque, um ponto baixo. E vou fazer mais leque aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Um ponto baixo. Você vê que vai dar bem certinho, vai casar. Você não vai ficar precisando esticar o fio nem nada. Vai dar bem certinho. Outro leque. Ponto baixo. E vamos para o último leque. Opa. 2, 3, 4, 5. Vamos fechar aqui no ponto. Aqui nós vamos fechar no terceiro ponto, porque fiz meio leque só, né? Então eu vou fechar no ponto do que seria o ponto do meio, no terceiro ponto. Vou fechar com ponto baixo. E aqui eu vou dar a abertura que eu preciso. Vou dar as correntinhas para a abertura que eu preciso. Então são 10 correntinhas, né? Porque são 10 meios pontos altos, então vou dar o espaço de 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá do outro lado, onde eu fiz os 3 pontos altos, que eu fiz meio leque, eu vou prender no primeiro ponto, né? Aqui eu prendi no último, aqui eu vou prender no primeiro, com um ponto baixo, tá? E vou seguir fazendo os meus pontos leques.
no próximo ponto baixo, um ponto leque. Como se não tivesse acontecido nada, tá? Eu vou seguir até aqui e daí volto com vocês. Cheguei aqui no último leque, tá? Ponto baixo no ponto do meio, normalmente. Aqui vai mudar nada, tá? Essa abertura, essas correntinhas vão contar como ponto de base. Então, nós vamos continuar da mesma forma. Vai pular 1, 2. No último ponto baixo aqui, vai fazer um leque. Essa é a nossa última carreira. De amarelo, né? Do abacaxi, efetivamente. Então, aqui vamos pular 1, 2 correntinhas. Na terceira, um ponto baixo, fechando o nosso leque, certo? Laçada na agulha, 1, 2, na terceira correntinha, um leque. Da mesma forma, como se embaixo não tivesse essa abertura, tá? Como se fosse o ponto baixo da carreira anterior. Um, 2, vamos pular, vamos fazer um ponto baixo. Laçada, no ponto baixo, vamos fazer outro leque. 2, 3, 4, 5. No leque, ponto baixo. Então, a gente fez aqui, ó, a nossa abertura, tá vendo? Bem perfeitinha, tá? Não precisa fazer outro. Se você quiser, dá pra fazer uma tampinha depois, dá pra pôr zíper, mas eu acho que vai ficar meio apertado, tá? Ou até fazer uma corrente de correntinha e um botãozinho pra prender, mas eu não fiz, tá? Então, aqui agora, nós vamos continuar e terminar a carreira aqui do outro lado, tá? Porque nós temos que dar a volta completa. Então, eu já volto com vocês. Então, chegamos aqui, ó. Vamos fechar. Isso aqui é a parte de trás, tá? No último leque aqui, vamos fechar com ponto baixo e vamos fazer o último leque aqui, ó, tá? Último leque, para completar a carreira. Não deixar a carreira capenga, né? Desculpa o nariz aí fungando, gente, mas a pessoa aqui tá cheia de rinite. Opa! Aí, nesse ponto aqui, nós vamos com ponto baixíssimo, tá? Vamos arrematar, cortar o fio. E eu não escondo agora, porque eu já vou pegar o fio verde aqui pra dar continuidade, tá? Pra fazer a nossa parte de cima do abacaxi, né? As folhas, vamos dizer assim. Então, aqui a gente já pega o verde. O verde é número 5767, esqueci de mostrar, né? E o amarelo, 1289, tá? Então, aqui a gente já vai emendar. Eu, na verdade, gosto de fazer a transição de outro jeito. Eu não arremato aqui. Eu faço assim, ó. Eu ponho aqui, como se eu fosse arrematar, na verdade, né? E eu já pego o fio
pra trocar. Vocês já devem ter visto isso em outros vídeos, né? Com certeza. Aqui nós vamos fazer pontos altos em toda a volta, tá? Um ponto alto para cada ponto de base. Toda a volta. Eu já tô escondendo o fio lá atrás, tá? Por dentro aqui, para não ficar aparecendo. Então, aqui, um ponto de base, um ponto alto para cada ponto de base. Meninas, desculpa, dei uma erradinha aqui. Aqui, nesses 3 pontos que fazem a curva para baixo, nós vamos fazer meio ponto alto, tá? Então, aqui, ó, meio ponto alto. Aliás, ponto alto, desculpa. Aqui é ponto alto. Nesses 3 pontos que dão a curva para baixo, nós vamos fazer ponto alto, tá? Aqui, nesses pontos de cima, que são 3 também, nós vamos fazer meio ponto alto, para não ficar tão acentuada a curva, pra gente tirar essa curva agora. Então, aqui, 3 meios pontos altos em cima do leque. Na curva de descida, ponto alto. Deu para entender, meninas? Qualquer dúvida, por favor, comentem no vídeo, tá? Ó, tá vendo? Pra gente tirar essa diferença, ó. Ponto alto, aqui meio ponto alto. Em cima do leque, meio ponto alto. Então, são 3 meio ponto alto e 3 pontos altos. Aqui, ponto alto e ponto alto. E agora, meio ponto alto. Dá toda a volta. Chegamos aqui no último ponto. Então, aqui, ó, eu fiz o último meio ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo. Só pra não ficar aquele desnível. Aqui, você vai subir 2 correntinhas, porque esse fio é bem grosso, então não precisa. E vai fazer um ponto alto. Vai fechar. A partir daqui, você vai fazer 2 pontos altos fechados juntos, tá? Então, vamos lá. Um ponto alto, tira metade, laçada, outro ponto alto, tira metade, fica com 3 alcinhas na agulha e depois tira todos juntos, tá? Então, assim, vai ficar de 2 pontos da base, vai virar um em cima. Então, vamos lá. Metade, tira metade, fecha junto. Metade, fecha junto. E assim até o final. Por que que a gente vai fazer isso? Pra gente dar uma fechadinha em cima. Pra fazer a curvatura, né? Do abacaxi. Meninas e meninos, se vocês acharem alguma coisa parecida, ou verem alguma coisa parecida, me mostrem, por favor. Eu já vi abacaxis feitos com esse ponto, mas não nesse formato. Abacaxi mesmo, uma bolota, ou aquelas bolsinhas de mão, mas assim, chatinho, como estojo eu nunca vi. Mas pode ser que tenha, né? A gente não tá livre de fazer alguma coisa que já exista. Mas, se você alguém vê, me marca, me mostra que às vezes é feito de um ponto diferente. Eu até na época que eu comecei a fazer, eu pensei em fazer um ponto pipoca. Só que dá muito mais trabalho, eu queria fazer uma coisa que fosse um pouco mais rápida, né? Assim, para todo mundo conseguir fazer pelo menos num dia, porque aqui nosso objetivo, claro, vão ter peças mais elaboradas, com certeza. A peça da Jude, por exemplo, maravilhosa, que é a nossa próxima aula. Se eu fosse vocês, eu não perdia de jeito nenhum. Então, mas eu queria fazer alguma coisa que fosse mais rápida.
E a partir desse modelo, desse formato que eu fiz aqui, vocês podem usar a criatividade e fazer outras coisas. Eu fiz um sapinho, eu mostro depois, posto foto pra vocês. Esse mesmo formato, né, dessa abertura. Daí, ó, o que eu fiz nessa abertura? Eu fiz a boca dele. Então, eu fiz uma carreira de vermelho aqui e pus uma linguinha pra fora. Ficou uma graça. Ficou muito fofo. Mas como eu queria uma coisa mais voltada pra mulher, pra nós meninas, e pros meninos também, né, por que não? Não queria uma coisa muito infantil, eu fiz o abacaxi. Então, aqui, ó. Desculpa. Aqui vai ficar um ponto sozinho. Não, esse ponto não existe. Então, aqui, ó, vamos arrematar com ponto baixíssimo nas correntinhas de subida. E ó, como é que vai ficar. Aí, o que que acontece? Esses fios aqui, ó, agora é a hora boa pra arrematar, porque dá pra arrematar por cima ou por aqui pelo meio. Vocês é que sabem, né? Cada um faz um tipo de arremate, dá um esconde e tal. Mas, ó, ficou, tá vendo? Mais emborcadinho. Aí, o que que eu faço agora? Agora eu vou fechar isso aqui. Como é que eu fecho? Eu ponho a agulha no ponto da frente, no ponto de trás, tá vendo? Eu peguei, ó, as duas carreiras, a de trás e a da frente, e faço um ponto baixo. Aqui de novo, um ponto, o ponto de trás e fecho. É bem simples, tá? Ó, ponto da frente, ponto de trás e arremato. E assim eu faço com todos os pontos até o final, tá? Chegamos no último. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer as folhas do abacaxi, tá? Não tem regra, pode ser mais folhas, pode ser uma, se quiser, faz do jeito que você preferir. O trabalho é teu, né? Você tem liberdade para fazer do jeito que você quiser. Eu vou ensinar do jeito que eu fiz aqui, que foi bem aleatório também. Eu fui fazendo, foi ficando assim tortinho. Como é que eu fiz? Sem tirar daqui, eu vou até fazer mais um ponto aqui, ó, no final, mais um ponto baixo para ficar mais larguinho aqui, tá? Ó, então, fiz mais um ponto baixo. Eu vou subir duas correntinhas, porque aqui eu vou fazer ponto alto agora, para dar altura. Você pode fazer de ponto baixo também, só vai demorar um pouco mais para crescer e pode ficar mais firme, não tem problema nenhum, tá? Vou virar o trabalho. Vou pegar o foco. E vou fazer nesse mesmo espaço aqui, ó, onde acabou aqui, eu vou fazer um ponto alto, dois no mais um no próximo e mais outro no próximo. São 4 pontos altos, tá? Ó, juntando com a correntinha, né? Vou fazer duas carreiras, vou virar meu trabalho. Duas carreiras não, desculpa, duas correntes. Duas correntes. Vou virar o trabalho. Vou fazer no próximo ponto aqui, ó, um ponto alto. Então, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, tá? Aí, a carreira de cima eu vou começar a diminuir, porque eu quero que fique tortinha a folha, né? Não quero que fique reta. Aí, eu vou fazer, viu? Próximo ponto, vou fazer um ponto alto. E os próximos 2 pontos, que é esse e esse, eu vou fazer fechados juntos. Como eu fiz lá pra arrematar. 2 e fecha junto. Vou subir duas correntinhas, virar o trabalho. E vou fazer de novo isso. Esse e esse eu vou fechar junto. Esse e esse. 1, 2. E assim eu tenho a minha primeira folhinha. Arremato aqui. E depois eu vou esconder esse fio, tá? Então aqui ficou a primeira folhinha do abacaxi. Agora eu vou fazer do outro lado.
Olha lá. Vou fazer aqui, eu vou prender o fio e vou subir 2 correntinhas e vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3, tá? São 4. Eu vou fazer a mesma coisa, subir 2 correntinhas, fazer mais 3, 2, 3. Subir 2 correntinhas, virar o trabalho e vou começar a diminuir. Então, aqui eu vou fazer... Ah, não, aqui eu vou fazer 1, E aqui eu vou fazer junto, fechado junto. 1, 2. Vou subir 2 correntes. Virar o trabalho. E os próximos 2 pontos eu vou fechar junto para acabar a carreira. Desculpa, gente, mas eu tenho uma cachorrinha e ela tá dando o ar da graça. Acho que muitos aqui já conhecem a Abigail. A Abigail é terrível, tá? Ó, depois vamos arrematar isso aqui. Agora vamos para a terceira folha. Eu vou pegar aqui, junto com esse último ponto alto, ó. Tá? Aqui, ó, embaixo. Opa! Deu enrolação aqui agora, peraí. Eu não gosto de deixar o fio muito grande, que enrosca. Mas daí depois, se eu não deixo, ele dá ruim. Vamos lá. Só um pouquinho, gente. Então, vamos lá. 1, 2 correntinhas para subir. E vamos fazer aqui 5 pontos altos, totalizando 5, né? 1 com a correntinha. Então, fizemos 2, 3, 4, 5. Percebendo que nós pegamos juntos aqui um ponto de uma folha e um ponto de outra folha. Tá vendo, ó? Eles ficaram no mesmo lugar. Mas isso não tem problema, porque é para dar o efeito. 2 correntinhas, vira o trabalho. Faz os mesmos 4 pontos. Aliás, 5, né? Contando com a correntinha. Então, aqui, 3, 4, 5. Gente, desculpa que eu bati aqui. Vamos subir 2 correntinhas e vamos diminuir um ponto nessa carreira. Então, vamos fazer esse primeiro ponto. O segundo... Aliás, o terceiro e o quarto eu vou fazer fechados juntos. 1, 2 e fecho. E o último sozinho. 2 correntinhas para subir. Opa. Um ponto alto. Aqui eu vou fazer o ponto alto junto aqui, ó, na base da correntinha. Pra não ficar, pra dar uma entortadinha nesse caule, tá? Pra dar essa entortadinha aqui, ó. Vocês vão ver. Aqui, esses últimos 2 pontos eu vou fechar junto, ó. Eu não terminei. Vou pegar o outro aqui e vou fazer junto. 2 correntinhas para subir. Vira o trabalho. E os 2 próximos pontos fechados juntos também. Nós vamos terminar aqui. E terminamos. Vou cortar. E arrematar. Então, as nossas folhas ficaram assim, meninas. Ó, isso aqui, cada um vai fazer de uma forma... Ninguém vai fazer, vai ficar igualzinho, sabe? Essa coroa aqui do abacaxi. Aí, o que eu faço aqui? Rapidinho, eu vou mostrar pra vocês como é que eu escondo, tá? Eu vou dando, vamos dizer, eu vou costurando aqui, ó. Eu puxo, escondo o nozinho
dou uma escondidinha aqui, passo pra cá. Porque isso aqui é uma coisa assim, você não vai enfiar dentro da máquina para lavar, nem coisa do tipo. Se você quiser fazer uma máquina mais tchan, mais perfeitão, você vai trazendo o fio até lá dentro e termina, amarra lá dentro, tá? Eu não fiz assim, até cada um arremata do jeito que preferir. Ó. Escondido, tá? Nós vamos fazer isso nos próximos 2 aqui. Vou esconder os fios de dentro e já volto para mostrar o resultado final. Então, aqui está, meninas, nosso abacaxi. Ó, como fica, tá vendo? Com a técnica de arrematar alguns pontos juntos, ele faz essa curvinha, ó. Que é o que dá o tchan, né? Pro abacaxi. Que eu acho que é uma das partes mais bonitas do abacaxi. Eu sou meio doida do abacaxi. Eu tenho até chaveiro de abacaxi. Não tá aqui perto agora, mas eu tenho. E agora, vocês podem guardar o que, ó, até para guardar tesoura, tá? Ele não fica muito pequenininho, não. Com esse fio, ele fica até bem espaçoso. Vou pegar mais coisas aqui, ó, mais agulhas. Vou fazer meu jabá, os meus estojos. Para quem não conhece, eu faço estojos para nós crocheteiras e também para as tricoteiras. Então, se alguém quiser, é só entrar em contato comigo, tá? Vou guardar mais algumas agulhas. Ó. E se quiser, faz aquele negócio que eu falei. Faz uma correntinha, prende com um botãozinho aqui e tá tudo certo. E é esse nosso estojo de abacaxi. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito prazeroso para mim participar desse projeto, que é o Circuito do Crochê. Então, agora eu passo a agulha para minha amiga Judy, da Judy Arts, que é talentosíssima, sou fã de carteirinha. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo.